Ora, muito bom dia a todos e a todas. É com muito gosto, é uma honra estar a moderar esta mesa, a mesa que vai dar início às conferências. Tenho comigo os consultores deste projeto, tanto o professor Alberto Pena Rodrigues, que é professor catedrático de História da Comunicação Social na Universidade de Vigo, também na Universidade de Coimbra, é doutorado pela Universidade Complutense de Madrid, onde obteve o prémio extraordinário. Foi professor visitante na University of Massachusetts, Dartmouth, Brown University e na Harvard University, sendo autor de obras de referência sobre história dos mídia e propaganda. Tenho também comigo a professora Concha Leno Nuno, é professora titular de História Contemporânea na Universidade de Sevilha, onde se especializa na História dos Mídias e em Estudos Culturais, doutorada pela mesma instituição, é autora de diversas obras sobre jornalismo, propaganda e franquismo, tendo recebido o Prémio de Memória Histórica da Junta de Andaluzia. Atualmente dirige a Revista Internacional de História da Comunicação e preside a Associação de Historiadores de Comunicação. Tenho também aqui comigo a professora Maria Alva Carlos Barbosa, que veio de muito longe, é professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, investigadora no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e cientista do nosso Estado da Fundação Carlos Braga Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Desenvolve investigação também na área das ciências da comunicação, com enfoque na história dos mídias, memórias e culturas mediáticas. É autora de diversas obras de referência e tem ampla participação em redes e projetos científicos. Portanto, tenho muito gosto em tê-los aqui comigo e são os nossos consultores, portanto, aqui também um duplo agradecimento a todos. E vamos começar então pela apresentação do professor Alberto Pena Rodrigues, que irá apresentar-nos uma comunicação intitulada Medo, Mobilização e Propaganda, o impacto mediático e a recepção na diáspora dos Estados Unidos das primeiras eleições democráticas em Portugal. Portanto, vamos então dar início. Muito obrigado pela apresentação, muito bom dia. O comediante mexicano, que provavelmente todos conhecem, muito popular, Antonio Moreno Cantinflas, num dos seus filmes, foi convidado a dar uma palestra e ele começou dizendo: vou começar esta palestra com umas palavras. Bem, eu também vou começar com umas palavras. E as palavras que eu tenho para dizer é, primeiro, reconhecer a Universidade de Fernando Pessoa por acolher este magnífico encontro, não é? Agradecer ao professor Jorge Pedro Sousa pelo seu magnífico trabalho, assim como toda a comissão organizadora, e reconhecer toda a liderança que ele tem feito no projeto MinNews, assim como o facto de ser a alma mater da história do jornalismo português na academia, não é? Obrigado pelo convite, por dar-me a oportunidade de cá estar e parabéns pelo teu trabalho, assim como toda a equipa, não é? Palavras que tinha para dizer, vou começar a falar, não é? Bem, como já foi referido, o título da minha comunicação é Medo, Mobilização e Propaganda, o impacto mediático e a recessão na diáspora dos Estados Unidos das primeiras eleições democráticas em Portugal. Também quero acrescentar, antes de começar a minha exposição, que estou muito grato também de estar neste painel, nesta mesa, com as professoras Concha Langa e a professora Maria Alva Barbosa, não é? Que para mim é uma honra e um prazer enorme, ok? Bem, como sabem, após a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 74, o processo de transição política em Portugal tornou-se um tema de enorme interesse para o mundo político e informativo, não só pelas suas consequências para o futuro do país, mas também pelas suas importantes implicações na geopolítica internacional. Neste contexto, a diáspora portuguesa viveu com inquietação o processo revolucionário. É um dos meios de comunicação de referência na comunidade portuguesa nos Estados Unidos, ainda hoje editado. O semanário Portuguese Times reagiu à situação tentando liderar um movimento a favor da democracia entre os imigrantes.
O objetivo desta comunicação é, pois, analisar a recepção deste acontecimento extraordinário através da linha editorial do jornal durante os 3 meses que antecederam as eleições constituintes de 25 de abril de 75, bem como descrever o impacto na comunidade luso-americana da sua campanha de propaganda, que se refletiu, como veremos, em várias ações políticas e mediáticas significativas que mobilizaram milhares de imigrantes através do apelo ao medo à instauração de uma ditadura comunista em Portugal. Conforme foi estudado por muitos autores, após o sucesso do golpe do movimento das Forças Armadas em Portugal, teve início uma fase complexa conhecida, como todos sabem, o processo revolucionário em curso, o PREC. Este período foi marcado pela coexistência de diferentes correntes ideológicas, no seio que procuravam orientar o rumo político do novo Portugal. Como nos conta a história, o primeiro presidente provisório foi o general António de Spínola, figura de prestígio militar, conservadora e defensora de uma transição controlada para um regime democrático de tipo liberal. No entanto, as suas posições moderadas, especialmente a sua oposição a uma descolonização rápida e a sua rejeição à radicalização das reformas, colocaram em confronto com os setores mais à esquerda do MFA e com o Partido Comunista Português. Durante essa etapa, ocorreram profundas transformações sociais: nacionalização de bancos e indústrias estratégicas, reforma agrária no sul do país, legalização de partidos e sindicatos e um movimento social vibrante protagonizado por trabalhadores, camponeses e estudantes. No entanto, surgiram também fortes tensões. O país polarizou-se entre uma via socialista revolucionária, liderada pelo PSP e por setores do MFA, e uma via social-democrata e pluralista, defendida pelo Partido Socialista de Mário Soares e pelos militares moderados, que acabou por se impor. A renúncia do general Spínola em setembro de 74 e uma tentativa falhada de golpe de Estado de direita em março de 75 confirmaram o predomínio temporário da ala de esquerda. No entanto, o auge do poder popular e as ocupações de terras e fábricas geraram um receio em amplos setores sociais e nos países ocidentais, preocupados com a possibilidade de Portugal se tornar um Estado comunista dentro da OTAN, o que era preocupante no contexto da Guerra Fria. Uma inquietação que se transferiu para a diáspora, muito particularmente a que residia nos Estados Unidos. Neste sentido, as eleições para a Assembleia Constituinte do 25 de abril de 75, as primeiras eleições livres em quase meio século, as primeiras eleições livres nas que puderam votar universalmente as mulheres em Portugal, reparem nisso, foram decisivas. E, finalmente, a vitória do Partido Socialista marcou um ponto de inflexão, pois a maioria dos portugueses optaria por uma via democrática e pluralista. Bom, nesses anos, pouco antes do início da Revolução dos Escravos, foi fundado em Newark, em New Jersey, o Portuguese Times. O Portuguese Times, que ainda hoje se diz, como já referi anteriormente, era um jornal que tinha a ambição de convertir-se num meio de comunicação da diáspora, mas com um estilo jornalístico norte-americano, ao estilo do New York Times, com uma rede de correspondentes por toda a Norte-América, com um conjunto de colaboradores académicos e intelectuais de referência, nomeadamente da comunidade luso-americana, e com conteúdos com diversas secções de caráter internacional, de caráter nacional, ligado à comunidade luso-americana, cultura, etc., com 50, 60 páginas de extensão inicialmente, que depois de iniciar a sua marcha em Newark, transferiu a sua sede para New Bedford. Era um jornal, portanto, que se convertiu em pouco tempo na voz da diáspora nos Estados Unidos e ainda continua hoje a ser a voz da diáspora, o principal meio de referência da diáspora portuguesa nos Estados Unidos. Mas para compreender a forma como o processo revolucionário foi recebido na diáspora, é importante observar primeiro a estratégia de ressignificação do imaginário político e simbólico nacional da ditadura salazarista, aquilo que a propaganda do regime chamou a Revolução Nacional, que pretendia a renovação moral do país através da chamada política do espírito, para cuja difusão a expansão foi criado o Secretário de Propaganda Nacional em setembro de 1933. Para levar a cabo a sua missão de renacionalização,
a ditadura desenvolveu uma operação de controle ou engenharia social que visava alterar as percepções da opinião pública e incutir novos valores através de campanhas de moldagem cognitiva e comportamental que incluíam as comunidades portuguesas no estrangeiro. Com o objetivo de projetar a ditadura para além das suas fronteiras, unindo todos os portugueses sob o mesmo imaginário ideológico, o aparelho de propaganda salazarista tentou conquistar a vontade dos emigrantes, estimulando o seu orgulho pela obra patriótica do Estado Novo e pela sua visão imperial. Assim, os imigrantes poderiam fazer parte do que alguns ideólogos do regime denominavam o Império Espiritual Português. Através de uma retórica baseada num nacionalismo tradicionalista e imperialista de inspiração católica, a ditadura portuguesa tentou atrair os imigrantes e os descendentes de portugueses por meio de mensagens e estímulos emocionais que procuravam reafirmar a sua identificação com o novo Portugal e com o projeto virtualmente regeneracionista e modernizador do salazarismo. Para tal, como se pode observar na imagem, divulgou campanhas destinadas a estimular o orgulho imperial luso, destacando a extensão territorial do Império em comparação com os Estados Unidos, ou financiando jornais como A Luta, de Nova York, para prestigiar a imagem do regime e a sua forte liderança entre os imigrantes. Portanto, a comunidade portuguesa nos Estados Unidos teve de aprender a conciliar o ideário político salazarista com o American Way of Life, que permitia usufruir de amplos direitos civis e sociais não reconhecidos em Portugal. Apesar desta propaganda, o regime teve de enfrentar, em certos momentos, as campanhas dos exilados lideradas pelo ex-ministro republicano João Camoesas, o de bigode, pelo escritor José Rodrigues Miguel, que era de ascendência galega, à direita, de óculos, e pelo diplomata Abílio Águas. Salazar chegou mesmo a temer que a ação dos opositores, há documentos nos arquivos no Arquivo Histórico Diplomático que assim o acreditam, chegou mesmo a temer a ação dos opositores através das redes da diáspora, temendo que pudesse ter repercussões e desestabilização na sociedade portuguesa ou influenciar de alguma maneira a política externa americana em relação com Portugal. Nas semanas que antecederam as eleições constituintes de 1975, e numa atmosfera de confusão, tensão e ansiedade entre os imigrantes, o Portuguese Times não se limitou a desempenhar um rol de mero receptor de informação sobre a evolução política em Portugal, assumindo um compromisso ativo com a democracia liberal e contribuindo para agitar e mobilizar os eleitores. Nesses momentos críticos, o jornal expressou as suas dúvidas, os seus receios e as suas desilusões, tentando desempenhar uma função ativa na defesa de um modelo democrático e contra qualquer tentativa de estabelecer um novo regime autoritário. O semanário aderiu ao apelo do Presidente da República Portuguesa, Francisco da Costa Gomes, que advertiu os partidos políticos de que era necessário evitar ditaduras. Para reforçar a sua rejeição às tendências autoritárias e criar uma maior consciência sobre o resultado decisivo das eleições, o Portuguese Times procurou inspiração em líderes políticos ou intelectuais cujo discurso pudesse ajudar os imigrantes a compreender a gravidade do momento. Entre os testemunhos publicados, como aqui podem ver, possivelmente o mais relevante foi a do senador Ted Kennedy, que se mostrou confiante no bom senso dos portugueses. Durante as semanas que antecederam as eleições, o Portuguese Times tentou mobilizar massivamente os imigrantes a favor da democracia, recorrendo a uma estratégia emocional baseada no medo do surgimento de uma ditadura comunista. O seu envolvimento no processo foi tal que chegou a organizar eleições entre os seus leitores. O jornal de New Bedford convocou os seus mais de 5.000 assinantes a participar nesta singular convocatória eleitoral para eleger o político português que consideravam mais capacitado para dirigir o país naqueles momentos difíceis. O objetivo desta votação, realizada por correspondência, era escolher o novo Presidente da República Portuguesa, no âmbito do que o jornal entendia como uma forma de dar voz aos imigrantes e que pretendia conferir legitimidade e poder de influência política à diáspora.
De acordo com as informações publicadas pelo próprio jornal, mais de 700 assinantes votaram nesta eleição peculiar. Por diferentes razões, alguns votos foram anulados, entre os quais os que continham o nome de Salazar, o nome de Carmona ou de Lenin. O vencedor, com 328 votos, foi, curiosamente, o general António de Spínola. Quando, em meados de março de 75, o governo provisório se demitiu e se sucederam as negociações para criar um novo gabinete em meio de uma grande confusão e inestabilidade política, o diretor do semanário, António Alberto Costa, pediu aos seus leitores prudência e calma. No entanto, a influência do Partido Comunista Português em todo o processo faz com que o Português Times temesse seriamente uma deriva autoritária de esquerda. Por isso, no seu editorial de 27 de março de 75, o semanário exorta todos os membros da diáspora portuguesa a agir imediatamente, pressionando os líderes políticos norte-americanos para que apoiassem a instauração de um sistema político democrático em Portugal. Consciente da sensibilidade e da rejeição institucional em relação aos movimentos filocomunistas nos Estados Unidos, o jornal anuncia o envio de um telegrama a vários senadores para que obriguem o governo luso a respeitarem o direito de voto, bem como a liberdade de expressão e de associação. Esta estratégia de propaganda envolveu também o presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, que recebeu centenares de cartas de luso-americanos a solicitar a sua intervenção no processo de transição portuguesa, no âmbito de uma ação de ativismo político orquestrada pelo Português Times. Decidido a combater qualquer solução não democrática, o Português Times declarou-se abertamente anticomunista. O seu diretor publicou vários artigos alertando para o perigo das campanhas comunistas face à ingenuidade do povo português. Na sua opinião, o sucesso persuasivo dos comunistas devia-se, sobretudo, à tentativa de capitalizar e instrumentalizar a rejeição popular aos abusos cometidos pela ditadura salazarista. O semanário luso-americano via com extraordinária desconfiança a evolução dos acontecimentos. O rumo que o governo provisório de Vasco Gonçalves tinha tomado afastava-se cada vez mais do que o jornal considerava princípios elementares de uma autêntica democracia. Porém, esta posição política não foi do agrado de um grupo de imigrantes que simpatizavam com o comunismo e que viam nesses comentários uma atitude reacionária. Segundo o seu diretor, o número de comunistas na colónia era pequeno, mas muito ativo. De facto, organizaram várias ações de propaganda contra o semanário, entre elas a divulgação de um panfleto que associava o semanário à CIA. Como outra forma de pressionar o governo português a partir do exterior, o Português Times deu destaque ao movimento para a autodeterminação do povo açoriano, o MAPA, surgido em junho de 74, e que criou um novo foco de instabilidade política para o governo português. Aproveitando o facto de a maioria de imigrantes em Estados Unidos ser de origem açoriana, o Português Times deu legitimidade a algumas das reivindicações do MAPA relacionadas com a crónica falta de investimento público do Estado no arquipélago. Entre outras iniciativas de caráter simbólico com grande repercussão pública promovidas pelo semanário luso-americano, mais de 3.000 portugueses reuniram-se em frente da sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, para pedir apoio internacional a favor da democracia em Portugal. E nos dias que antecederam as eleições, num clima emocional de grande agitação e angústia, convocou e encorajou uma nova manifestação que reuniu mais de 5.000 imigrantes em Washington, em frente da Casa Branca. Junto à sede da presidência do governo dos Estados Unidos, em nome da comunidade luso-americana, foi lido um manifesto em defesa da aplicação do programa original do MFA, denunciando a deturpação dos seus objetivos iniciais. Posteriormente, os organizadores foram recebidos pelo embaixador de Portugal, a quem transmitiram o seu protesto pelo facto de alguns jornais afins ao governo de Lisboa terem acusado os participantes do movimento de serem fascistas e de fazerem propaganda contra o 25 de Abril. O ativismo político do Português Times motivou também a reação do prestigiado semanário de Lisboeta, Expresso, que criticou duramente o jornal luso-americano e seu diretor, o qual, por sua vez, respondeu atacando o Expresso pelo seu silêncio perante as detenções de jornalistas e o encerramento dos jornais Notícia e Liberdade. Neste clima de confronto, o Português Times publicou dezenas de testemunhos de imigrantes que expunham a sua visão sobre o rol político que a diáspora deveria desempenhar
em relação aos acontecimentos em Portugal. Para legitimar plenamente a sua defesa da liberdade de expressão e da pluralidade ideológica, publicou cartas que censuravam o ativismo do próprio jornal, criticando inclusive que algum imigrante qualificou como uma ação antidemocrática por tentar interferir na política nacional portuguesa dos Estados Unidos. A interação dos leitores com o semanário através das suas cartas emocionadas revela, assim, que o processo das eleições constituintes e todas as suas dinâmicas de antagonismos ideológicos se projetaram também na diáspora, fazendo com que o processo revolucionário tivesse igualmente repercussões transatlânticas. E já para concluir, como conclusões principais, podemos dizer que o Português Times aproveitou a expectativa e a repercussão mediática do 25 de abril para afirmar o seu compromisso com a democracia em Portugal, implementou uma estratégia de propaganda anticomunista, assumindo uma posição de ativismo político como instrumento de agitação, apelando sobretudo ao medo, a uma nova ditadura, estimulou a participação no debate na diáspora, deu voz aos imigrantes nas páginas do jornal, reivindicando assim o seu direito a contribuir para a mudança política em Portugal, legitimando, portanto, o seu rol político, e, de certa forma, para finalizar, tornou-se numa referência, numa voz para a formação e mobilização da opinião pública da diáspora nos Estados Unidos. E já com isto, já acabo. Muito obrigado. Vou passar então agora a palavra à professora Concha Nuno. Deixamos, se calhar, as questões depois para o final, se quiserem colocar alguma questão aos oradores, está bem? Muito obrigada. Bueno, quiero empezar disculpándome porque soy la única persona que no va a hablar portugués, pero aunque lo entiendo cada día mejor, todavía no me atrevo a intentar hablarlo y hacer el ridículo. Y quiero empezar dando las gracias, por supuesto, a la Universidad Fernando Pessoa, pero sobre todo a Jorge Pedro Sousa por este interesantísimo proyecto y por haber incluido en él también, para poder estar aquí, para poder haberme incluido, ¿no? Y también, desde luego, a todos los compañeros que han hecho un trabajo magnífico, como se podrá ver en este congreso. En fin, les doy a todos la enhorabuena. En mi caso, realmente voy a hablar de un proyecto que todavía está abierto, un proyecto que surge del grupo de investigación que lidero en la Universidad de Sevilla, el grupo de investigación Historia Crítica del Periodismo Andaluz, y que hemos llamado Invisibles en el Periodismo. Como tengo poco tiempo, solamente voy a plantear las ideas fundamentales. Insisto, es un proyecto en curso en el que yo voy a trabajar sobre todo la cuestión del franquismo, pero no es la única trabajada, y que realmente intenta recuperar los nombres de aquellos periodistas olvidados, invisibilizados por la historia, que son muchísimos y por muchos motivos, ¿no? Entonces, queremos de alguna manera intentar ir rescatando con todas las dificultades que ello conlleva. Es verdad que hemos comenzado en el ámbito de Andalucía, ¿no? Porque es el ámbito del proyecto. Y, de hecho, es un proyecto que ya tiene un recorrido, y en el proyecto pues ya hemos incluido algunos resultados en la primera parte del proyecto, en el que acaba de salir el libro Yo Periodista, en el que también se recupera es un libro también pensado para los estudiantes de comunicación en las facultades de comunicación, porque tiene una parte pedagógica donde se rescatan nombres del periodismo, pero incluso hay también posibles prácticas con algunos textos de algunos de estos periodistas, por si les interesa, y donde, bueno, el libro Historia Crítica del Periodismo Andaluz intenta, la idea crítica del proyecto es recuperar, luego hablaré de la historia del otro libro, ¿no? Porque tiene que ver con este último proyecto, que es intentar hacer una historia del periodismo fuera de las historias clásicas, donde siempre se estudia la historia de la capital. La historia del periodismo portugués es Lisboa, quizás Oporto y poco más, ¿no? Donde falta la historia de las otras ciudades, de la prensa local, que ha sido, por eso he dejado el último libro, lo comentaré al final, donde se descubre que también hay una interesantísima prensa local de pequeñas localidades
con una historia realmente impresionante, donde se habla de los grandes directores, de los grandes medios y de algunos grandes periodistas, pero no hay más en esa historia, ¿no? Eso ocurre en la historia del periodismo de Portugal, en la historia del periodismo español, donde se habla del periodismo de Madrid, Barcelona y poco más, si acaso de alguna gran periódico de Sevilla, de Vigo, pero bueno, muy, muy puntual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, no? Esa es la historia de la comunicación, la historia de los grandes, ¿qué ocurre con los pequeños, no? O qué ocurre con otros, ¿no? Esa es un poco la idea del proyecto, ¿no? De esos que hemos llamado, algunos no son tan invisibles, otros sí, ¿no? Esa prensa regional, prensa local, prensa de medios minoritarios, de esos pequeños periódicos que no tienen una economía para hacer, en fin, grandes tiradas, pero que a lo mejor sí tuvieron un papel muy importante en su momento o tienen una enorme calidad. Por ejemplo, y uno, por supuesto, al magnífico trabajo que ha hecho Alberto Pena para los periodistas portugueses, para los medios portugueses en Estados Unidos. Es un magnífico proyecto, por eso también de los trabajadores, pero también de los emigrantes, porque hay una gran prensa emigrante, como ha demostrado el profesor Pena, también en el caso de los españoles, sobre todo en América. Tenemos en la revista Internacional de Historia de la Comunicación un monográfico magnífico sobre los medios de los españoles en América Latina. Hay muchísimos periódicos, pero también es menos conocido la prensa también de los trabajadores españoles en Europa, en la gran emigración de los años 70-80. Hay muchísimos cabeceras. Por supuesto, el periodismo de las mujeres periodistas, ahora voy a hablar de ellas, no solamente como periodistas, ¿no?, sino también incluso como editoras. Y en el proyecto tenemos una compañera, Lola Álvarez, que está trabajando mujeres en el siglo XIX, sobre todo y principios del siglo XX. Les incluyo aquí dos muy famosas, Fernán Caballero y Carmen de Burgos. Las dos andaluzas. Carmen de Burgos sí fue una periodista muy famosa, aunque es nacida en Almería, en el comienzo, en la primera tercio del siglo XX, pero son la excepción. En los estudios hechos hasta ahora, solo en Andalucía se han localizado más de 100 mujeres, no solamente periodistas, sino también editoras de periódicos, también directoras de periódicos. Incluso algunas, también hay trabajos en el siglo XVII, muchas veces son viudas que continúan la labor, pero que continúan y engrandecen la labor que han hecho sus maridos, ¿no? Es algo bastante habitual, ¿no?, desde incluso, insisto, en el siglo XVII. El caso algunas veces... esta no es una andaluza, ¿no?, de mujeres donde se une la lucha política, en el caso de las anarquistas o de las republicanas, con el comienzo de la lucha feminista y la creación de periódicos, ¿no?, de esta prensa femenina. Pero en muchos casos sí que hay en el siglo XIX incluso mujeres que no firman o que firman con seudónimo masculino, como el caso de Fernán Caballero. Entonces, el intentar rescatar a estas mujeres... Y esos periodistas más vulnerables, el caso de la prensa obrera, la prensa de la migración, la prensa del exilio español, sobre todo en el siglo XIX, está más trabajada. Hay un enorme exilio, desgraciadamente, por la historia española. Hay una enorme historia del exilio español, el exilio liberal del XIX, republicano, en fin. Entonces, el intentar recuperar a muchos de estos periodistas, algunos sí son bastante conocidos, pero no es el caso. Y en el caso de la prensa obrera, les he puesto aquí un periódico también de Cádiz, El Proletario, es una prensa que tiene una muy mala economía, por lo tanto, pocos medios, es muy perseguida, y en muchos casos ya no es solamente que en su momento fuera una prensa perseguida, sino que hoy en día, y es también una de las cosas que voy a comentar al final, es muy difícil de localizar, porque al ser perseguida muchas veces fue destruida, y entonces tenemos un problema para tener una memoria de esa prensa. A veces la localizamos porque está citada en otros periódicos, ¿no? Y sobre todo la idea de los perdedores de la historia, ¿no?, de aquellos que, en fin, la lucha política les lleva al bando perdedor, al exilio exterior o al exilio interior.
aquellos que no pueden seguir escribiendo porque se les prohíbe, ¿no? Y eso en el caso del franquismo, que es en el capítulo para el ebook que aparecerá, si cito algunos ejemplos. Pongo aquí un ejemplo, ¿no? No es el que he hecho para el ebook, pero es un ejemplo que yo estudié. Además, pude entrevistar a la hija, que ya ha fallecido, ¿no? Estos republicanos que crean medios de comunicación en los años 20 y 30, que luego llega la Guerra Civil. He elegido este, ¿no?, como uno de los muchos, pero bueno, este es muy simbólico porque él fue alcalde, el último alcalde de una ciudad cerca de Cádiz, muy cerca, Puerto Real, muy cerca de Cádiz, y también había sido masón, republicano. Crea un semanario, el Semanario Juventud, la relación de la política con el periodismo, de la literatura con el periodismo. Ayer hablaba con alguien y decía, hoy hay un grupo de investigación en la Universidad de Sevilla de literatura, se han dado cuenta que para hablar de la literatura del siglo XIX, que era la prensa, porque casi hay más en la prensa que en los libros, ¿no? Porque publicar un libro era mucho más complicado, ¿no? Lo ha dicho también el profesor, ¿no? Esos folletines, ¿no? Y efectivamente José María Fernández es capturado en los primeros días del alzamiento del 18, después del 18, del comienzo del golpe de Estado de la Guerra Civil, que lleva a la Guerra Civil Española. Es internado en la prisión del puerto de Santa María. Unas semanas después, un grupo de falangistas hacen lo que llamaba una saca, se llevan a varias personas, este y este. Todavía hoy en día no sabemos dónde está su cuerpo. Es uno de los desaparecidos, ¿no?, que es otra parte muy negativa. Pues sería un ejemplo, ¿no?, de los muchos. Pero aparte de todos estos nombres, yo sí que he trabajado con un libro sobre la represión de los periodistas en Cádiz. También he trabajado algo sobre los periodistas de Sevilla. Un compañero del grupo de investigación, Antonio Checa, va a sacar, lo acabo de leer porque me ha pedido que haga el prólogo, una gran historia de toda la prensa de la Guerra Civil Española, de todo, va a ser una obra realmente importante. Aparte de eso, ¿no?, que es un elemento que sí estamos trabajando, y me incluyo a mí, y como esto ya digo, en el libro sí que pongo algunos ejemplos, también hay un tema que me interesa especialmente, ¿no?, el estigma político. Se están recuperando nombres de periodistas que, por ser republicanos, por ser de izquierdas, por ser masones, en el caso del siglo XX, ¿no?, y hablo solamente del siglo XX en este momento, sí se están recuperando afortunadamente muchos de esos casos. Me permito ir un poco para adelante. Hay un caso muy significativo que es el de Chávez Nogales. Maribel Cintas, que fue la gran descubridora de Chávez Nogales, es miembro del grupo ICPAN, del Grupo de Historia Crítica del Periodismo Andaluz. Y ahí tienen la segunda biografía que ha hecho sobre Chávez Nogales. Ha recuperado, es una maravilla porque en los últimos libros ha recuperado cómo salieron esos reportajes de Chávez Nogales en la prensa y lo que ahora son las últimas ediciones de A Sangre y Fuego del maestro Martínez, que estaba allí, tal y como se publicaron en su momento en los periódicos. Es una auténtica joya. Chávez Nogales sí ha sido un periodista olvidado, descubierto. Y ahora todo el mundo habla en España de Chávez Nogales. Y es el gran periodista español casi del siglo XX. Pero fue un periodista olvidado. Fue un periodista que en la Guerra Civil está en Madrid y, como él dice en su biografía, yo era fusilable en los dos bandos. En el bando nacional, obviamente, por ser masón y republicano, pero para las izquierdas más extremas que toman fuerza en la Guerra Civil, porque es un pequeño burgués. Él se marcha, autoexilia, se marcha a Francia y luego a Londres. Muere en Londres muy joven. Maribel Cintas incluso descubre dónde está su tumba en Londres, ¿no? Y hoy en día es el gran periodista español, pero fue un hombre invisible, fue un hombre olvidado, ¿no? Entonces, en fin, se ha recuperado Chávez Nogales. Yo el miércoles participé también, acaba de salir en la revista Turia, que es una revista cultural muy importante de la Diputación de Teruel. Acaban de sacar un monográfico sobre otro periodista sevillano, Núñez de Herrera, creador de la Hemeroteca Municipal de Sevilla en 1934. Él muere antes de la guerra, si no también le habrían hecho algo, obviamente. Bueno, es otro nombre olvidado, y en esa presentación se decía un nombre olvidado, pero es también un gran escritor, y escritor de vanguardia. También crea 2 periódicos, Crítica, que yo trabajé hace muchísimos años y por eso ahora he participado en ese monográfico, hablando también del Pueblo, un diario. Entonces, hay algunos nombres que se están recuperando. En ese libro, Historia del periodismo local de la provincia de Sevilla,
Hicimos un trabajo, la provincia de Sevilla es una provincia grande, si la capital, y Sevilla, Andalucía, hay poblaciones de gran tamaño, no es como el norte de España, donde los pueblos son muy pequeños. En la provincia de Sevilla hay pueblos, bueno, son ciudades con 20.000, 50.000, 40.000 habitantes, son muy grandes, ¿no? Donde hicimos ese trabajo, hemos recuperado 1.000 cabeceras. La historia de la provincia de Sevilla, sin la capital de Sevilla, porque las historias de la prensa en Sevilla era la prensa de la capital, tienen 1.000 cabeceras. Hay ciudades como Écija. Écija tiene 50.000 habitantes. Écija es una gran ciudad, incluso en la Edad Moderna. Tienen una historia que no tienen otras capitales de provincia españolas, ¿no? Bueno, pues esos serían 2 ejemplos de lo que se puede hacer. Y, por supuesto, la recuperación de archivos. Para hacer ese libro hubo que hacer un trabajo de investigación de detectives casi, porque otro problema es que muchas veces los periódicos no fueron considerados como algo interesante para archivar. Y en muchos archivos municipales estaban en lugares casi perdidos, olvidados, o cuando no se han perdido también muchos porque no se han cuidado, ¿no? Y el papel, ya sabemos que el papel de prensa, el del 19 es mejor que el del 20, pero es muy frágil, ¿no? Entonces, esa labor también de archivos. Y yo, para terminar, les comentaba, además no he mirado el tiempo, por lo tanto no sé si voy en tiempo o me quedan unos minutos. 3 minutos, perfecto. Para terminar, también otro de los elementos que a mí me parece interesante es el estigma político. Los periodistas republicanos fueron olvidados, fueron silenciados, se hizo un olvido obligado desde el poder, silenciando incluso el recuerdo de aquellos periodistas por parte del franquismo. Es la dictadura más cruel que tenemos en la historia española. En el caso del sarazarismo, estoy segura que es muy paralelo. Entonces, esos periodistas republicanos fueron olvidados, silenciados, enviados al exilio exterior, al exilio interior. En el libro, en el ebook, hablo del caso del director de un periódico de Sevilla, el más importante de Sevilla, que no vuelve a escribir nunca porque se les prohíbe. Pero también me interesa otro tema, ¿no? ¿Y qué ocurre con aquellos periodistas franquistas o salazaristas después, cuando llega la revolución o la transición española? También son olvidados, también se hace ese olvido porque han sido periodistas fascistas, periodistas de derechas. Y hay algunos grandes periodistas, ¿no? Entonces yo creo que también termino con esa reivindicación. El sesgo político es importante, pero también a lo mejor encontramos magníficas plumas, ¿no? Magníficos periodistas que en su momento fueron muy populares, que luego han sido olvidados, han sido estigmatizados, pero que a lo mejor también es necesario recuperar, teniendo en cuenta que el sesgo político, el contexto político es el que es, por supuesto, siempre tenemos que tenerlo en cuenta, somos historiadores, no se entiende nada sin el contexto histórico, ni siquiera el presente. Y permítanme que termine también con esta reivindicación de la importancia de conocer la historia, sobre todo en este momento de locura que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces también sería un poco una parte del proyecto que yo personalmente también me interesa. Y muchas gracias, muy obrigada. Passar aqui a palavra à professora Maria Alva Carlos Barbosa. Não sei se tem alguma apresentação que vai estar ali. Tem. Certo? Já está. Ok. Já está. Vamos então dar início à apresentação da professora Maria Alva Barbosa. Obrigada. Bom dia a todos. Queria começar agradecendo, dizendo que é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Falando português do Brasil, né? Com sotaque de carioca, com muitos S's e essas coisas todas, do Rio de Janeiro. Dizer que é um enorme prazer, porque vir aqui é encontrar, primeiro, meu amigo de 3 décadas, que eu brinco sempre, digo assim, a melhor coisa que tem em Portugal, não falo bem assim não, mas eu vou dizer, a melhor coisa que tem em Portugal é você. Portugal, para mim, é a síntese dessa amizade que nos une há 3 décadas
E é um enorme prazer que ele, quando me convidou para ser consultor internacional desse projeto, que é um projeto que eu acho que deu uma guinada, assim, em termo teórico e metodológico, naquilo que o Jorge Pedro fez já durante a vida toda em prol de uma história do jornalismo, da imprensa e da comunicação em Portugal, né? Ele é o grande nome, o grande pesquisador dessa área aqui, isso não resta dúvida, reconhecido internacionalmente por todos. E a minha fala hoje, eu percebi que... Então, eu queria agradecer enormemente, dizer que é um enorme prazer estar aqui. E agradecer mais uma vez o Jorge Pedro por esse convite e, sobretudo, por essa amizade já longeva, né? Eu percebi nas falas, né, que da minha querida Concha, minha amiga, meu Alberto, é quase uma quadrilha isso aqui, sabe? Porque todos nós nos amamos. Eu percebi na fala da Concha e do Alberto que, a rigor, a história se constitui numa espécie de luta contra o esquecimento, não é? Várias dimensões do esquecimento apareceram na fala tanto do Alberto e, portanto, a questão da memória, do memorável no centro da trama. Eu vou falar um pouco, fazer um pouco propaganda de mim mesmo, porque no Brasil é muito difícil, duas coisas que eles ambos falaram, tanto os particularismos da história, quanto as generalizações. Então, para a gente falar da história do jornalismo no Brasil, ou da imprensa, como eu gosto também de incluir, né, outras questões, só fazendo redes de pesquisa, porque é impossível. Então, eu fiz não é isso que eu vou falar, mas eu vou falar da teoria, teórica e metodologicamente, o que seria uma história do jornalismo do tempo presente, mas só para fazer essas obras de síntese que faltam, só fazendo redes de pesquisa. Eu fiz uma rede de pesquisa junto com o professor Antônio Hohlfeld e Ana Paula Goulart Ribeiro, e organizamos História da Imprensa no Brasil do século XIX, deu 590 páginas, é um livro impresso, com mais de 200 pesquisadores do Brasil inteiro. Eu dividi o Brasil como as regiões eram no século XIX, e tinha um coordenador por cada uma dessas regiões, né, que era completamente diferente da forma como hoje se divide o Brasil em estados, e no tempo das províncias era diferente. E agora o CNPq, que corresponde à FCT daqui, né, nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, aprovou um projeto também meu de uma revisão histórica dessa tão estudada história da imprensa no Brasil do século XX, justamente para a gente fazer não só revisões históricas, porque a história está sempre sujeita a reconsiderações, reinterpretações, porque a história não fala do passado, as questões são do presente. É por isso que todas essas questões que estão aí pululando e tal, diz respeito ao nosso tempo e não o passado. Não é? O passado é só pretexto para que a gente possa falar das coisas que nos interferem na gente hoje. Essa história, então, tem coordenadores por regiões, e aí sim, regiões como é administrativamente no século XX, e que elege outros pesquisadores para fazer daquelas regiões. Então, são todos os estados do Brasil, com coordenador. Maranhão participa, o Piauí, todo mundo, o Ceará, tem gente aqui do Ceará, todo mundo de norte a sul, e começou agora. Então, não é isso que eu vou falar. Eu vou falar um pouco hoje dessa teoria e metodologia, dessa história que a gente faz, que a gente chama a história da comunicação, da imprensa, do jornalismo, em torno do tempo presente. Eu passo aonde aqui, que eu sou meia burra? Velho, cego e burro. Pronto. Isso mesmo, sou eu. Não, faltou. Tem uma antes. Esta. Então, eu vou começar essa fala com uma série de perguntas, as mesmas lá do Cantinflas, lá do que o Alberto falou. O que seria uma história do jornalismo do tempo presente?
seria apenas aquela que se refere a um tema que cronologicamente é mais próximo da nossa vida, da vida do pesquisador? De que maneira essa história seria, então, dependente de um tempo cronológico, linear e orientado, dentro de uma cosmopercepção de um tempo histórico que não é universal? Ele foi criado, inventado e gestado pela epistemologia europeia. É bom que se diga, não é? Então, o tempo histórico é isso. É muito importante, mas tem uma questão ideológica por trás dele, né? Vou fazer outra propaganda de mim mesma. Eu estou lançando um livro que se chama Dimensões do Tempo, com a professora Ana Regina Mendonça, que trabalha exatamente essa questão desses muitos tempos e muitas temporalidades que a gente pode ter. Então, essas perguntas... Pode passar, por favor, para mim, por favor. Foram as questões iniciais desse livro, que eu publiquei em 2024, né, em que eu deixava logo claro, na introdução do livro, que aquele tempo que diz respeito à vida do pesquisador, que é exatamente o projeto que o Jorge coordenou aqui, né, tem muitos desafios. O principal deles são as interferências da própria memória do pesquisador, e essa memória testemunhal ser transformada, entre aspas, em documentos de um passado recente e um arcabouço teórico empírico principal da pesquisa. Em uma fase é preciso ouvir o outro, mas ouvir-se também. Por outro lado, não há uma única maneira de se fazer história. Há muitas formas de se fazer história. A gente pode demarcar aqueles acontecimentos que são mais importantes ou pequenas frestas de transformação. Por exemplo, a história da minha pesquisa atual, que se chama Vidas Escravizadas, Biografias Imaginadas dos Escravizados Brasileiros do século XIX. Então, essa é a minha pesquisa. O que isso tem a ver com comunicação, com jornalismo, com imprensa? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, embora não seja tão claro, né? Então, a gente pode achar que essa história é dessas transformações, numa linearidade que vai crescendo com uma seta do passado em direção ao futuro, numa dimensão epistemológica ocidental determinada, seguindo, né, esse modelo, ou podemos trabalhar com outras estratégias e outros pressupostos. Na história do tempo presente, que é esse meu livro aí, que eu procurei construir, eu adotei o modelo dialético de Benjamin. O que é isso? Eu renunciei de antemão uma história do passado em direção ao futuro. Considerei, como Benjamin, que a história é feita de reversões e envolvimentos. Benjamin oferece muitas pistas metodológicas entre esses jogos pluridimensionais do presente, quando se faz a história, sempre a partir do presente. Assim, os objetos do passado entram em colisão com a história anterior e, ao mesmo tempo, em prospecção com uma história posterior. Então, o modelo dialético apresenta uma experiência do tempo que refuta a ideia de progressão de devir e faz todo o surgimento da evolução aparecer como reversão. Então, na história que conta, afinal, o que é fazer história? É contar histórias, é produzir narrativas, de preferência bonitas e não herméticas, tá? O pesquisador pode, deve ou deveria abandonar essa linearidade dos tempos que se sucedem e produzir descontinuidades ao ler, como propõe Benjamin, a contrapelo tudo aquilo que, em princípio, a gente poderia considerar um anacronismo. Isso porque o passado não jaz morto, inerte. Ele emerge sempre a partir das nossas inquietações hoje e sempre nos surpreende, porque dessa forma ele é sempre um trabalho de relembrança. Assim, o passado não é fato objetivo, mas é um fato de memória. A história existe a partir sempre
da atualidade do presente. Renunciar aos fatos objetivos pressupõe trabalhar com duas frentes para alcançar esse presente que é ao mesmo tempo passado. As marcas que são fixadas nos restos, nos vestígios, né? Que podem ser de várias ordens, né? E os diversos trabalhos de memória atentos aos pormenores mais íntimos. Como enfatia, feita, então, essas breves considerações iniciais sobre a história do jornalismo, da imprensa, da comunicação, ou seja, sobre essas histórias que a gente produz, que faz desse tempo presente o arcabouço teórico e metodológico da pesquisa, como fez vocês aqui, investigadores desse maravilhoso projeto. Há que se considerar que a história que a gente faz, a da comunicação, do jornalismo, da imprensa, que tem o nome do fotojornalismo, que a gente queira, se refere sempre aos pequenos mundos, frente ao grande mundo da história e da filosofia que lhe corresponde. Isso não quer dizer que seja menos importante, menor, não significa desqualificá-la, mas, pelo contrário, as tramas da comunicação do mundo que nos cerca hoje, a prevalência do comunicacional e do midiático, faz com que seja cada vez mais urgente a interpretação desse pequeno mundo para o qual direcionamos nossos olhares enquanto pesquisadores. Entre o geral e o particular, diante desse mundo essencialmente comunicacional, cujos processos midiáticos englobam as nossas existências de maneira decisiva hoje, né? Como diz o Muniz Sodré, nós vivemos o bios virtual, o bios midiático, a gente se situa também nesse processo midiático que engloba a nossa vida, diante de um outro dilema. Como perceber a esse mundo tão próximo, como pesquisadores, como a gente pode interpretar esse mundo diante das interferências da nossa própria memória que viveu esse tempo. Esse é o dilema básico. Então, o que seria essa história que a gente chama do tempo presente? Antes disso, eu gostaria de falar um pouco da história oral, porque a história oral, a gente na comunicação, aí eu vou falar como historiadora, vou botar de lado a comunicóloga, a jornalista e tal, falar como historiadora. Entre aspas, é um ramo da história muito complexo que emerge há muitos anos, quase mais de 50 anos, quando você dá autoridade ao testemunho para se transformar em documento, não é? Para fazer com que os esquecidos da história pudessem ser considerados, já que para os excluídos da história não há guarda documental. Os excluídos da história estão sempre nos documentos da exclusão. Então, por exemplo, os meus escravizados lá do século XIX, aonde eu acho a documentação deles, na documentação da polícia. É sempre no lugar dos excluídos. Então, esses excluídos que não têm voz, né, sobretudo o povo lá dos estudos culturais ingleses, Thompson, Hogarth e Williams, né, eles vão construir, a partir, sobretudo o Thompson, dessa ideia dos sem vozes de passarem a ter uma documentação da história. E há muitas formas de fazer história oral. Não há só uma história oral. Há muitas possibilidades teóricas e metodológicas. Mas o mais importante é que esse tempo presente passa, então, a ser demarcado e como um lugar teórico e metodológico, um espaço temporal, né? E marca as pesquisas dos últimos 70 anos, não é novo. Então, em meio à renovação do campo disciplinar da história, a abordagem do tempo presente foi ganhando muitos nomes, que não vale aqui considerar, não vale citar, e formulações conceituais. Em todas, há a valorização e a aceitação do testemunho direto e o reconhecimento da subjetividade do historiador. O testemunho passa a ser fonte privilegiada, né, para esses estudos,
fazendo, portanto, que a memória passe a ser o conceito teórico, epistemológico, chave nesses estudos do tempo presente, né, sujeito a inúmeras ingerências, inclusive da sua própria memória pessoal, na construção de uma memória histórica, né, e o presente vai sofrendo essas intermitências do memorável, né? Mas com isso também abre-se caminho. Pode passar adiante. Então eu queria, continuando a propaganda de mim mesmo, esse livro é uma trilogia que pretende recuperar a história do jornalismo da imprensa no Brasil desde o século XIX, e aí eu fui acusada, com razão, de pensar a partir do Rio de Janeiro. Claro, porque como é que eu vou... E nesse último eu fiz uma estratégia para incluir vieses de outros territórios. Então, como metonímia, por exemplo, do resto do Brasil, tem um capítulo que chama São os do Norte que Vêm. É sobre a imprensa na Amazônia paraense, sobretudo. E aí, dos excluídos, tem a imprensa negra, tem a imprensa... tem como é que é? Eu esqueço, que a gente vai ficando caduco e vai esquecendo os títulos, né? Os gritos vêm do passado, é sobre essa imprensa dos excluídos, né? Tem sobre a imprensa operária, tem capítulos assim que vai incluindo os outros, que eu chamo os outros, né? Já estou terminando. Assim, o pesquisador do tempo presente, revestido da sua armadura intelectual, carregando consigo essa memória viva, diversa e complexa, mistura entendimento e recordação do passado ao interpretar os fenômenos do seu tempo. O tempo presente é sempre o nosso tempo, e diante do envolvimento das lembranças intermitentes, há sempre camadas... Pode passar adiante. Já fiz propaganda. É só isso. É só deixa aí para a propaganda, então. Mistura entendimento e recordação do passado, né, ao interpretar esse tempo. O tempo presente é sempre o nosso tempo. E, diante do envolvimento de lembranças intermitentes, há sempre camadas temporais sobrepostas que fazem do passado aquilo que o Koselleck chama espaços de experiência, no qual se escreve também de maneira ainda mais contundente o desejo e a esperança. Há também o estranhamento da própria condição existencial do pesquisador no presente, que se reflete na maneira como ele é capaz de ler o seu próprio tempo. Dessa forma, as interferências do trabalho da memória são determinantes nessas formas, nessas maneiras de reinterpretar o passado. Há uma certa subversão da memória pessoal pela memória histórica. Desse modo, não importa o que das lembranças do pesquisador levem ele a evocar, a pensar. Determinados acontecimentos emblemáticos se cristalizam nessa história como marcas características das épocas. A segunda consiste na questão muito problemática, mas também é uma benção para o historiador, que é a questão do anacronismo. Uma complexa questão para quem se arvora nessa posição de interpretar o passado, seja ele próximo ou distante. Eu costumo dizer que há o anacronismo do bem e o anacronismo do mal. O anacronismo do bem é o seguinte: é você julgar os homens do passado como inferiores a você. Eles tiveram expectativa a nós que somos do futuro. Então, eles talvez desejaram que a gente não estivesse fazendo guerra, destruindo o mundo com as nossas ações. Então, eles se frustraram em relação ao futuro. E a gente normalmente tem um olhar pouco generoso com os homens do passado. A gente diz assim, mas se tivesse sido assim, os homens do passado não viveram o tempo da existência, deles até a nossa existência. Isso fazer isso é fazer um mal, né? É fazer uma interpretação errônea,
porque eles não tiveram as oportunidades que a gente teve, não tem o conhecimento do passado até hoje. E a gente imputa a nossa visão, a nossa maneira de pensar hoje a esses homens do passado, né? Então, esse trabalho dessa questão do anacronismo dessa forma é muito estudada pelo Jacques Rancière, que ele vai dizer também, ao mesmo tempo, que o anacronismo é uma espécie de conceito emblema da história, autenticando a verdade de sua própria narrativa. É aquilo que o Ricoeur chama representância. A história, não importa, ela tem a representância, ela pode falar do passado e ela tem a outorga para falar do passado. Há, portanto, duas posições teóricas relacionadas ao anacronismo. Uma que considera uma temporalidade encadeada, produzindo épocas que detêm determinadas características, ou regimes de verdade, se a gente quiser usar a expressão de Foucault, que lhes são os próprios, e outra que leva em conta tempos impuros, justapostos, numa clara inspiração de Benjamin, que postulava, então, essa história a contrapelo, uma história intempestiva, uma história cuja ideia de cadeia de acontecimentos é substituída por ruínas sobre ruínas, cacos dispersos, fragmentos, nos quais o historiador também se encontra imerso como herdeiro de um passado que está sempre inconcluso. Assim, o passado nunca é o outro tempo, é sempre o nosso tempo. E essa história do jornalismo, para terminar, do tempo presente, o que seria ela? A primeira diz respeito aos estudos de comunicação e de jornalismo, que sempre privilegiam a história, o patinho feio, a história da comunicação, da imprensa, do jornalismo nos estudos de comunicação. Alguns acham até que nem deveria ser feito pela comunicação, vai fazer por quem, cara pálida? O historiador faz outra história, eu sou historiadora também. O contexto é o comunicacional também. Não é só o que está o mundo lá fora, é o mundo de dentro, né? Então, o presentismo é a marca mais marcante dos estudos de comunicação, nas defesas e teses, e eles fazem dos estudos das práticas e dos processos jornalísticos desse tempo presente o objeto privilegiado. Então, analisando as transformações nos momentos de sua produção, instala-se sempre uma interpretação de processos inacabados, que se constituem um devir, mas que são capazes também de fornecer sinais de uma espécie de história do tempo presente. Então, se você seguir a produção acadêmica dos últimos, por exemplo, no Brasil, primeira pós-graduação é de 1973, dos últimos 60 anos, você tem uma espécie de história das histórias da comunicação, produzidas academicamente. Se constitui fonte, não é mais vista como produção teórica. É igual que eu faço lá com os missionários do século XIX, os etnólogos da África. Para mim, eles são fontes, não são mais estudos antropológicos, no meu estudo atual de outra coisa, né? Então, o que a gente determina em história do jornalismo da imprensa do tempo presente é a reinterpretação de processos históricos de um passado que coincide com esse nosso tempo da vida. Uma história de um espaço social particular, aqui de Portugal, no caso desses pesquisadores que realizaram, então, essa importante pesquisa, alargando a ideia de territorialidade e amalgamando-a como um conjunto significativo. Não podemos deixar também de apontar, já terminando, que tentar explicar o mundo no qual a gente vive, do qual a gente faz parte, é profundamente difícil. Fazer a história do tempo presente é fazer uma história que investiga o nosso próprio tempo com a memória que é a nossa. Então, ela está repleta das nossas relembranças. É a nossa memória repleta de sedimentação e de cristalização.
assim, fazer essa história é estar sempre imerso numa categoria que, nesse livro, para mim, é muito cara, que é a de relembranças. É isso, muito obrigado. E bom congresso a todos.